Nesse vídeo vamos reagir ao vídeo que a Avelino Morgante fez sobre o Bitcoin, que corrobora com o que eu acho, né? Que o Bitcoin é um perigo, não vai ser a grande moeda do mundo. Vamos lá. Saudações! Aqui quem fala é Avelino Morgante. No vídeo de hoje eu irei mostrar para vocês que o Bitcoin não é descentralizado. Não, muito pelo contrário. O Bitcoin é altamente centralizado e isso é um grande problema, certo? E eu darei 4 argumentos, 4 motivos de por que o Bitcoin é centralizado. Não vai ser só um. Então acompanha a gente até o final, que eu tenho certeza que se você pensa que o Bitcoin é descentralizado, até o final desse vídeo você vai mudar de ideia. O primeiro motivo é que o Bitcoin é um software e pessoas escrevem esse software. Quantas pessoas escrevem esse software? 25 pessoas hoje têm o poder de decisão sobre o código do Bitcoin. É verdade, o código do Bitcoin ele é aberto, porém apenas 25 pessoas cuidam desse software. Avelino, mas qualquer pessoa não pode submeter lá uma proposta de melhoria do Bitcoin? Sim, isso inclusive já aconteceu. Porém, quem tem a decisão final são essas 25 pessoas. E se a gente pensar, vamos colocar o cenário de que o Bitcoin se torne moeda mundial. Você teria... Nesse caso aí, eu tava vendo outro podcast com o Renato 38. E ele foi questionado, ele falou isso aí, qualquer um pode fazer um bip, não sei o que, colocar lá e tal. Mas é como a Avelino explicou aí, bota, mas não tem valor, só manda esses 25. Eu acredito muito em Avelino, o cara é muito inteligente, eu tô com ele. apenas 25 pessoas controlando o dinheiro do mundo. Isso é muito perigoso. Para você ter uma ideia, o Congresso americano tem em torno de 500 pessoas. E então, se um agente malicioso quisesse corromper o dólar ou quisesse corromper a política dos Estados Unidos, ele teria que corromper a maioria de 500 pessoas. Mas o Bitcoin não. Basta você corromper, inclusive basta você corromper uma dessas pessoas, porque ela já aprovaria o pull request lá, a submissão do Bitcoin, e já teria, digamos assim, esse poder de fazer alguma coisa. O que torna pior ainda, né? Então nós temos apenas 25 pessoas cuidando do projeto do Bitcoin. Avelino, mas uma pessoa pode ir lá submeter? Sim, e as pessoas submetem, porém não é aprovado. O Bitcoin ele tem uma alta resistência a essas mudanças. Inclusive, pessoas famosas, como o Adam Beck, que foi um cara que fez uma criptomoeda, digamos assim, um projeto de criptomoeda dentro do Bitcoin, e ele é respeitadíssimo na comunidade de criptomoedas e cypherpunks, ele já tentou aprovar projetos que não foram para frente, como nós vamos ver em vídeos futuros, como um projeto que ajudaria na questão da censura do Bitcoin. Você sabia que pode ter censura no Bitcoin? Mas isso aí é um assunto para outro vídeo. Inclusive, o Adam Beck então já tentou aprovar projetos ali, e isso torna o Bitcoin altamente centralizado na mão dessas 25 pessoas. E às vezes eu fico me perguntando se a NSA, a CIA ou algum outro governo já conseguiu infiltrar pessoas ali dentro. Eu acredito que sim. Porque é isso que a agência de inteligência faz. Para vocês terem uma ideia, a Zcash, que era uma outra criptomoeda, o Snowden conseguiu se infiltrar nessa Zcash, nesse projeto, antes dessa criptomoeda ser lançada, e ele foi uma das 6 pessoas que assinou o bloco Gênesis, que assinou o início da Zcash, o Snowden, quando trabalhava para a NSA. Então, o que impede o Bitcoin da NSA ou de alguma agência do FBI ter infiltrado pessoas lá, e o que impede essas apenas 25 pessoas, ou pelo menos metade delas, vamos colocar 12 pessoas, 13 pessoas, de serem corrompidas por um agente externo? Então, fica aí o questionamento. Isso não acontece, por exemplo, com ouro, porque o ouro ele é o ativo imutável. Então, uma pessoa não pode alterar o ouro que você tem, certo? A pessoa não pode ir lá e mudar o código e o ouro muda remotamente. E é isso que acontece com o Bitcoin. Essas pessoas têm o poder de mudar as regras, de mudar. É essa questão aí que eu acho muito importante. O que é que trava, o que é que trava para mim hoje o Bitcoin, o valor, e evita que essas pessoas saquem o dinheiro rápido? É porque a rede hoje é lenta. Eu fiz eu botei no no chat GPT, eu fui no DeepSeek. Se Satoshi Nakamoto voltasse e quisesse vender os 1 milhão e poucos que ele tem de Bitcoin, a rede ia congestionar, ia demorar vários dias, ia demorar de validar, e nesse meio tempo o que ia acontecer? A moeda ia cair e ele ia perder dinheiro. É por isso que eles estão ainda segurando, tá valorizando, eles estão tirando devagar. O cara que tem 1.000, vai lá, vende 3 4. A moeda era 0,00 centavos, hoje vale 118, 120 mil dólares. Então, ele vende um, dois, já faz o lucro. Entendeu? E aí o que acontece? Eu tenho medo que na calada da noite eles mudem isso aí, que aumente a velocidade, que eles sejam capazes de conseguir despejar, vender, e quem ficar às vezes desatento no final de semana e tudo, quando for ver, acontece igual a Terra Luna, a moeda tá zerada e a galera que tinha conhecimento botou dinheiro no bolso. É uma mera teoria, né? Mas sei não, vamos ver. O seu Bitcoin. Então você pode comprar um Bitcoin hoje e ele não ter as mesmas características do que antes. Então isso é muito perigoso. O segundo ponto que eu gostaria de citar, que o Bitcoin é centralizado, na mineração. Aí você está vendo um gráfico das pools de mineração. O que seria um pool de mineração? Seriam como se fossem entidades que você junta diversos mineradores, digamos assim, associações de mineradores, né? Que, digamos assim, juntam todo o poder de processamento para poder aprovar os blocos ali do Bitcoin e fazer a mineração. E os mineradores que se associam a uma pool, eles emprestam seu poder de processamento e a pool aprova, consegue validar os blocos e assim aprovar as transações do Bitcoin. Qual que é o problema? O problema é que o minerador pequeno que está associado a uma Ant Pool, por exemplo, ou uma Via BTC, que é uma pool de mineração, ele não tem o poder de decisão sobre as políticas. Então ele vai ter que se escolher se associar a uma pool ou não, né? E a pool é que tem o poder de realmente censurar transações, aprovar tal bloco, escolher as taxas que ela quiser, as transações que ela quiser aprovar, enfim. E hoje nós temos aqui duas pools de mineração, duas pools com mais de 50%
com mais de 50% do hash rate ou do poder de processamento. E se nós juntarmos as 4 maiores, isso dá mais de 76% de poder de processamento. E aí, qual que é o problema disso? Quando a gente coloca isso por país, nós vemos aqui que os Estados Unidos e a China detêm quase 90% do poder de mineração. 90%. E a China já detém ali quase 51%. Então, qual que é o problema disso? Esses países poderiam colocar sanções nos mineradores para fazer com que eles rejeitem certas transações de um rival político, de um país, de um inimigo político, ou, enfim, dá pra fazer muita coisa. Dá pra censurar, dá pra fazer gasto duplo se eles tiverem 51%, dá pra escolher aprovar só certas transações e ficar rejeitando outras, dá pra fazer um monte de coisa. Então, o Bitcoin ele também é altamente centralizado na mineração, né? É centralizado no desenvolvimento e também na mineração, porque quem toma a decisão aqui são essas pools, elas que vão tomar a decisão de quais são as transações que vão ser aprovadas, do bloco, e, enfim, de diversas outras decisões da rede. Inclusive, nós já tivemos aqui casos de censura, né? Exatamente, aí, ó. Esse caso aqui, ó, pronto, reforça a minha teoria. Como, como ele mostrou aqui, ó. Cadê? Onde foi que ele mostrou? Ele mostrou que 4 pools ali tinha um gráfico que eles comandam. Então, assim, e já tem essa questão de censura, né? Tendo a censura, já pensou de todo mundo começando a vender? Aí o que acontece? Eles podem privilegiar e vender quem eles têm interesse. E quem não está no esquema vai ficar com as criptos na mão sem conseguir a ordem ser executada. Muito perigoso. Deixa eu botar aqui. O problema disso é que de minerar da Monero ela é menor. E isso faz com que a mineração da Monero seja mais descentralizada, controlar quais transações vão ser aprovadas ou não. E ele pode, inclusive, bloquear fundos, né, de serem gastos de outros países ou de pessoas, de inimigos políticos, por exemplo, né? Então isso pode ser feito sim, né? Então é uma vulnerabilidade, eu acredito, né? Existem outras criptomoedas, por exemplo, a Monero, o Proof of Work da Monero, a dificuldade de minerar da Monero, ela é menor, e isso faz com que a mineração da Monero seja mais descentralizada, muito mais descentralizada do que com o Bitcoin. Primeiro que, com o Bitcoin você precisa ter um computador, um computador ou equipamento de hardware de mineração muito potente, senão você não consegue minerar. Com a Monero você já consegue minerar do seu computador, né? Então nesse ponto ela tem um algoritmo de mineração que faz com que esse processamento seja mais descentralizado. E falando em equipamento de mineração, vamos ao terceiro ponto, onde o Bitcoin é altamente centralizado, né? Eu dei o exemplo aqui da Monero, eu brinco que até uma torradeira consegue minerar a Monero. E eu considero isso bom, porque isso simula um pouco do ouro. Falando aqui rapidinho, inclusive a maioria dos equipamentos que é feito para minerar o Bitcoin hoje é feito na China, né? Então fica complicado. Aí no caso, como ele está dando uma dica, a Monero eu acho interessante. O ouro, você pode ir aí na sua cidade, no rio, com uma bateria e com uma pá, você pode minerar ouro. Mas com o Bitcoin não. O Bitcoin, você precisa, digamos assim, de equipamentos grandes de hardware, né? Equipamentos potentes. As pessoas podem até contra-argumentar assim, mas eu vi um cara lá que tinha um pendrive e minerou e conseguiu minerar, assim, mas a probabilidade é muito pequena. Enquanto que se a gente comparar com o ouro, a probabilidade é muito maior, porque você vai lá no rio e consegue minerar, né? E o seguinte, a empresa que fabrica os equipamentos de mineração, a Bitmain, ela detém 90% do market share, ou seja, do tamanho do mercado. 90% dos equipamentos de mineração são de uma empresa. Bizarro, né? Então é altamente centralizado também, nessa indústria altamente centralizada, só tem uma empresa aí que fabrica 90% do hardware. E aí, uma coisa engraçada, né? Uma frase engraçada que falam que na corrida do ouro, quem ganhou mais dinheiro foram os que vendiam pás e picaretas, né? E no Bitcoin também não é muito diferente, né? A Bitmain tem 90%, ela que vende as picaretas, né? É como se você tivesse só uma loja que vendesse os equipamentos de mineração. Enquanto que no ouro você tem diversas empresas no mundo que fabricam pás e equipamentos de mineração, digamos assim, né? Aí deixa claro, né, que a China não é besta. A China pegou um período quando o Bitcoin, os Estados Unidos pegou o período do Bitcoin que minerava 50 por bloco. Quando virou para 25, a China entrou forte. Inclusive criou essa empresa, foi essa empresa chinesa, eu acho que é chinesa essa empresa, depois eu vou consultar direito, mas eu acho que é chinesa, que desenvolveu esse aparelho e que hoje domina, como o Avelino falou, 90% do mercado. Então, assim, a China domina ainda praticamente, apesar da proibição, domina o mercado de mineração de criptomoeda do Bitcoin. E também a gente pode brincar que o Bitcoin também, os picaretas, né, no sentido figurado, os picaretas também ganham muito dinheiro, né? Hackers, né? Existe uma grande impunidade nesse sistema. Mas vamos agora ao quarto argumento de por que o Bitcoin é altamente centralizado. Essa centralização não acontece só no desenvolvimento, na mineração e nos equipamentos de hardware. Ela acontece também nos endereços. Eu trouxe aqui dados para vocês do BitInfoCharts, que tem vários dados a respeito do blockchain do Bitcoin. E tem dados alarmantes aqui. 60% de todos os bitcoins, 60% de todos os bitcoins estão na mão de 0.03, isso mesmo, 0.03 endereços, né? Então você tem 0.03% de entidades que controlam 60% de todos os bitcoins. E 82% está na mão de 0,25%. Então 0,25% controla 82,42% de todos os bitcoins. Então o Bitcoin está altamente centralizado na mão de poucas pessoas. E isso vai ser um problema quando eu mostrar para vocês, quando eu fizer um vídeo sobre computação quântica. Porque eu tenho uma teoria de que o Bitcoin vai mudar em um determinado momento para Proof of Stake, para um outro sistema de consenso, que não é esse de mineração hoje. E eu acho que o Bitcoin vai ter que mudar para esse sistema de Proof of Stake.
E isso vai ser um grande problema, porque você tem uma centralização muito grande. O Proof of Stake, para quem não sabe, é como se fosse uma empresa. Quem tem mais capital, quem tem mais ações, tem direito de voto, né? E hoje, esse direito de voto do Bitcoin, se ele fosse Proof of Stake, estaria na mão de 0,25% dos endereços. Então, é altamente centralizado, né? 25 pessoas controlam o código, 90% de todo o hardware de mineração é apenas uma empresa que faz, 77% de toda a mineração é controlada por 4 entidades, né? E 2 países, a China e os Estados Unidos, controlam 90% da mineração. A China já está muito perto de 48%, e nós temos aí 82% de endereços de bitcoins. 80% de todos os bitcoins está na mão de 0,25% de carteiras, né? Então eu acho que isso acaba com o argumento de que o Bitcoin é descentralizado. Não, o Bitcoin não é descentralizado. Eu não tô longe de defender a Monero, eu não tenho Monero, mas eu olho eu acho que é muito mais porque o Bitcoin poderia ser a Monero. E outros tipos de criptomoeda também. Eu tenho várias críticas à Monero e a outras criptomoedas, mas como essa série é sobre Bitcoin, eu estou comparando com a Monero. Então eu acho que o Bitcoin é altamente centralizado, né? E eu tenho uma teoria da conspiração de que o governo já controla em parte o Bitcoin, né? Eu acredito que pode ter desenvolvedores lá que são da NSA ou estão trabalhando com alguma agência tipo a CIA. Nós já vimos aqui, mostrei a notícia para vocês de que o Departamento do Tesouro americano já tentou fazer censura na rede Bitcoin e conseguiu. Então isso prova que eles já tentaram, então eles podem, se eles quiserem, partir com mais força, digamos assim, sobre essa questão da mineração, pode forçar outros países, inclusive, a aderir a essas sanções. Vimos aí que a empresa também é tudo centralizado. Então, assim, isso é terrível, isso é terrível. Não é nada do que as pessoas, quando você começa a estudar essas narrativas, não é nada do que te vendem, né? Bitcoin não é nada do que te vendem. E se você quiser vender os seus bitcoins, vai ter aí o link da uvb.com.br, eles são uma escola de investimentos e negócios. Então você pode... É isso aí, a Velho deixa claro, né? A defesa de quem está defendendo o Bitcoin é que é descentralizado. Não é centralizado, são 25 pessoas que faz toda a mudança, pode mudar a qualquer momento. Até essa questão de quantidade de bloco, velocidade, pode eles fazer uma mudança aí na calada da noite, e quando você vê, China e Estados Unidos já tirou o dinheiro e essa galera aí que vendeu carro, vendeu apartamento, botou e ficar zerado. Sei não. Eu preferia, eu acho assim, quem vai ganhar dinheiro com cripto é quem minera. Pega um computador, aí vai minerar Monero, tem outras moedas aí. Comprar mesmo para investir hoje, principalmente o Bitcoin, já tá o valor estourado. Eu mesmo não tenho recomendação, mas eu mesmo estou muito preocupado com muita gente aí só falando que é bom, compre, venda tudo. Então, esses vídeos que eu estou fazendo é mais um alerta. Fica aí, de repente a pessoa está na dúvida, pesquisa. É bom ter um contraponto, porque na internet eu só estava vendo a favor, a favor, a favor. E eu não concordava. Mas quando. Só que eu não tinha muito embasamento, nunca vendi Bitcoin. Agora quando eu vi uma pessoa como Avelino, um cara que já lucrou só com comissão de Bitcoin, mais de R$ 500 mil, isso há tempos atrás, onde ele viu que foi roubado, máfia chinesa envolvida, tem outros vídeos deles aí. Pronto, gente, foi esse o React. Eu vou deixar aqui eu vou deixar o site, o canal dele na descrição do vídeo, como crédito. E espero que você goste. Estamos aí aberto. E é isso que eu tô falando. Esses vídeos aqui não é para falar mal. É uma moeda valiosa, tem valor, mas eu acho que para você comprar hoje e multiplicar por 10, eu acho que não vai multiplicar por 10 mais não. Fica aí, fico no aguardo. Um abraço, até a próxima.